E aí pessoal, beleza? Professora Juliana, você tá pronta aí para dar um golpe no seu Enem? Para dar um golpe certeiro, para acertar essa prova inteirinha, gabaritar essa prova, essa redação? Então fica ligado aí porque o vídeo de hoje são dicas para o seu Enem. É isso aí galera, o vídeo de hoje tá recheado de dicas para vocês. Para quem vai prestar o Enem, aí, o Exame Nacional do Ensino Médio nas próximas semanas, né? Já tá chegando. Eu trouxe aqui para vocês o Enem da Prof. Ju. A Prof. Ju fez Enem em 2002, no tempo do EPA, né? Quando a Prof. Ju estava no terceiro ano do ensino médio. Um formatinho bem diferente, né? Do Enem de hoje, né? Mas eu fiz, não valia nada naquela época, né? Porque quando a gente fazia o Enem nessa época aqui de 2002, o Enem ele só avaliava como estava a educação no ensino médio no Brasil. Então você não concorria a nenhum curso ou você não concorria a nenhuma vaga de universidade com as provas do Enem. Depois desse tempo, aí o Enem ele foi utilizado para você concorrer a uma vaga, né, através do SISU, através do ProUni e para o FIES também hoje o Enem é utilizado. As notas que você tem, o desempenho que você tem no Enem, eles são utilizados para você garantir a sua vaga na universidade, por isso que ele é uma prova extremamente concorrida, mas com o vídeo de hoje você vai ficar tranquilo, de boa aí, tá bom? Então vamos lá. Como que é feita a avaliação do Enem? A tua avaliação de nota no Enem, ela é feita através do sistema TRI. E o que significa esse sistema? TRI significa Teoria de Resposta ao Item, que é considerado atualmente um dos sistemas mais avançados de análise de respostas e de obtenção de resultados, tá? Então por isso que o Enem é avaliado assim. Como que funciona essa forma de avaliação, esse sistema de TRI? Bom, é mais ou menos assim. As questões do Enem que a maioria da população que está prestando o Enem vai acertar são questões consideradas fáceis. Então, o TRI ele vai diminuir a nota dessa questão, porque a probabilidade de acerto dela é muito grande, certo? É um pouco complexo de entender, mas vamos lá, vamos tentar analisar. Agora, quando você, por exemplo, acerta muito dessas questões fáceis, né? E de repente você acerta algumas das questões difíceis, 1, 2, 3, 4, e a sua média de acerto foi maior das questões fáceis. O que o sistema de TRI vai entender? Que você chutou. É isso mesmo. Então o que vai acontecer? Essas questões de maior dificuldade diminuem a sua nota. Exatamente. Porque o TRI entende que para você acertar essas questões de grande complexidade, você tem que acertar também dentro da sua prova as questões de nível médio a alto e não só as de nível baixo, entendeu? É como se fosse uma régua, né? Então você tem que entender que as questões analisadas elas vão ter sempre uma métrica, né? Uma métrica ali de avaliação, tá? E você tem que acertar então questões de nível médio a nível alto para que essas questões tenham uma valoração alta, ok? Então assim, não adianta você resolver bastante questões que você entende, bastante questões que você sabe que são facílimas, né, bacana, todo mundo vai acertar, e depois você chuta lá as questões bacanas, daquelas, né, nossa, essa daqui, ó, não faço a mínima ideia como é que resolve, vou chutar aí letra E, acertei, era E, né? Não adianta, tá? Por quê? Porque da sua nota vai cair porque o TRI vai entender que você não sabe e você tá chutando. É complexo de entender esse sistema de avaliação, né? Tão complexo que às vezes eu vou fazer um acerto de, por exemplo, 5 questões na minha prova e o meu amigo vai acertar 5 questões também. E, no entanto, eu vou ter uma nota maior que a dele. Nossa, mas como assim? Né? Porque esse método do TRI, ele não avalia então a quantidade de acertos que você vai ter. Ele coloca vamos dizer assim, um ponderamento nessas questões, né? Ele faz com que as questões mais difíceis tenham um valor maior e que a questão mais fácil tenha um valor menor, tá? Aí existe aquela teoria, o pessoal comenta, né? Então é bom ir bem na redação, porque a redação não entra nesse método de avaliação, né? A redação você tira de 0 a 1000. Então é bom você ir na redação e bem na prova de matemática, porque é uma prova bem complexa, uma prova rica em questões difíceis, né?
o caderno de matemática, então vai ter bastante questões assim de nível, né, de grande dificuldade, então é bom ir nessas duas provas e acabou, né, fechei, tenho grande chance de ir bem no meu Enem, a probabilidade de eu ir bem é maior. Não é bem assim, né, gente? O ideal é que você vá bem em todas as questões, que você consiga acertar aquelas questões de dificuldade baixa, as questões média e as questões de grande dificuldade, tá? Porque daí o TRI, né, o Sistema de Avaliação, entende que você manja do assunto, né? E é para isso que a gente está aqui para te ajudar, certo? Então vamos lá, vamos começar com as dicas. Eu vou colocar aí para vocês na tela um quadro de uma análise que eu fiz dos últimos anos do Enem nas provas de Ciências da Natureza, tá? Por que eu fiz essa análise? Porque eu sou da área da biologia, né, e dou aula de química também, então eu me ative a minha área. Mas você pode fazer essa análise também de outras partes, né, dos outros cadernos de linguagens e tal, para você ver como essa métrica ela segue, tá? Eu te desafio a pegar os cadernos do Enem e fazer, tá? Não confia só no que eu tô falando, não. Vai atrás, vai fazer, tá? Mas enfim, eu fiz uma análise e vou colocar para vocês aí num quadrinho para vocês darem uma olhada. No caderno, então, de Ciências da Natureza do Enem, de 2015, né, que é o primeiro ano aí, com 45 questões, né, nesse caderno, nós tivemos 9 questões com gabarito A, no gabarito geral, né, 9 questões com gabarito B, 9 questões com gabarito C, 9 questões com gabarito D e 9 questões com gabarito E. Ok? Tá acompanhando aí, né? Agora vamos continuar olhando na tela. No ano seguinte do Enem de 2016, das 45 questões também de Ciências da Natureza, né, nós tivemos 8 questões com gabarito A, 10 questões com gabarito B, 10 questões com gabarito C, 9 questões com gabarito D e 8 questões com gabarito E. Veja, nesse ano já deu uma pequena mudada, mas a gente consegue fazer uma média aí, ok? No próximo ano, ano passado, 2017, vamos lá, das 45 questões de Ciências da Natureza, 10 foram de gabarito letra A, 8 foram de gabarito letra B, 9 foram de gabarito no letra C, 9 questões para a letra D e 9 questões para a letra E, certo? Você conseguiu perceber algum número em comum aí? Eu consegui, eu que não sou das matemáticas, consegui perceber que o número 9, isso mesmo, 9, o número da sorte aí, né? O seu número da sorte do Enem, né? Isso aqui não é aula de numerologia não, isso aqui é uma probabilidade, tá? Vejam que pelos resultados dos últimos Enems, a gente consegue perceber que existe uma média de mais ou menos 9 questões para cada letra no seu gabarito. A banca do Enem, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, mais conhecida como INEP, ela é relativamente previsível. Vejam que a partir desses resultados, a gente consegue prever aproximadamente 9 questões para cada letra. E agora que você entendeu a métrica do Enem, que eu te dei uma dica aí de como chutar nas questões que talvez você tenha dificuldade, eu trouxe outras dicas para você. Você não vai sair chutando a sua prova aí à torta e direito, né? Porque primeiro, você estudou, certo? Eu tô contando que você estudou, você não tá aqui tentando a sorte, você estudou pro teu Enem. Isso aqui é uma dica para que você aumente aí a sua possibilidade de acertar, ok? Isso aqui não é dica para desesperado não, tá? Tem gente que estudou e tá desesperado, mas não precisa ficar não, tá bom? Vai dar tudo certo, confia aí, viu? Confia no seu potencial, tá bom? Então essa dica aqui agora é pra você que estudou e que vai responder o Enem inteiro. Não vai chutar 20 questões aí no final, ok? Então isso daqui vai valer tanto para a parte do primeiro caderno ou do segundo caderno, né? Apesar de eu ter usado questões de Ciências da Natureza, como eu já expliquei, para poder exemplificar porque é a minha área. Primeira dica então, leia toda a prova. Você vai começar lendo as questões e já vai resolvendo aquilo que você sabe, certo? Mas você vai ter que ler toda a prova. Quando você não souber uma questão, quando você não faz a mínima ideia de qual das alternativas que pode ser, não pode ser, mesmo indo por eliminatória, né, tá perdidão. O que você vai fazer no seu caderno? Você vai fazer um X. Eu trouxe aqui um caderno de provas meu, que na verdade é um caderno de exercícios que eu elaborei, né, que a Prof. Ju elaborou.
tá? Para você ter uma noção. Olha o tamanho do X que eu fiz aqui na minha questão quando eu tive uma dúvida, tá? Por que você tem que fazer um X desse tamanho? Porque depois que você terminar a tua prova, você vai voltar nas questões que você não entendeu. Porque vai ter tempo sim, e você vai poder voltar e analisar, tá? Se eu faço um xizinho pequenininho, ou se eu deixo ela em branco e pulo para a próxima, naquela loucura de Enem, naquele caderno com letras minúsculas que se embaralham todas, né? Você vai esquecer aquela questão, tá? A probabilidade dela ficar para trás é muito grande e você perder a nota dela, tá? Você vai lembrar, às vezes, olhando no gabarito, já tá embaralhado, ai meu Deus, não fiz aquela, ai eu acho que eu fiz, não fiz, marca, né, no desespero qual que é a letra, enfim, tá? Então, olha o tamanho do X, certo? Você vai fazer um X naquela questão que você não sabe, não faz a mínima ideia de como resolver. Outra situação também que pode acontecer é você ler uma questão e, meu Deus, essa daqui eu tenho certeza que é isso, mas eu acho que é a A, mas a B também tem razão de ser. Né? Mas e agora, o que eu faço? Você vai perder tempo pensando? Não, você não vai perder tempo pensando nessa questão. Se ela vai passar aí dos seus 2 minutos e meio, 3 minutos de resolução, você vai pular ela, mas antes de pular ela, o que você faz? Uma bela de uma interrogação. Veja, isso aqui também é um caderno de provas de exercícios meu. E na questão que eu tinha dúvida entre algumas alternativas, eu fiz uma interrogação. Interrogação da Prof. Ju, né? Então, deixa uma interrogação grande também do mesmo jeito que você deixou o X, tá? Por quê? Porque na hora que você terminar a prova, você vai voltar e você vai lembrar dessa questão aqui. E você vai lembrar o quê? Que você tinha dúvida entre algumas alternativas, não que você não sabia fazer. Então, talvez você já chegue e não precisa nem ler ela novamente. Você já vai direto para as alternativas que você tinha dúvida, ok? Outra coisa também que a gente pode usar como dica. Você tem uma questão, por exemplo, que tem 2 alternativas que você tem certeza que não são. Risca elas, risca inteirinha, risca ali, começa da letra C até o final da questão. Principalmente questões de química, de física, que envolvem números, questões que envolvem verdadeiro ou falso, né? Pega essas questões e risca onde você tem a plena certeza que não pode ser aquelas alternativas, para você não ficar mais também baralhando o olho ali na hora de você analisar as outras. Então, você pegou uma questão lá e você olha ali, a alternativa A, B e E fazem sentido. A C e a D é aquela assim que, né, é só pro cara que nunca estudou na vida que ele vai marcar aquela. Então você vai lá e pega a C e a D, risca tudo ela, para tirar do seu campo visual, tá? Não faz assim um xizinho do lado, escreve não, risca de verdade, tá? Porque daí você foca o teu olhar, o teu pensamento naquelas questões que você deixou, ok? Estão gostando das dicas? Vamos lá, mais dicas agora então. Depois que você voltou para resolver aquelas questões que ficaram para trás, as de X ou as de dúvidas, que vão ser a minoria, porque você vai ter conseguido resolver grande parte da sua prova, aí você vai fazer aquilo que eu falei para você do gabarito. Vai lá no teu gabarito, marque já as questões que você tem certeza, com calma, para dar tempo, e aí você vai deixar as questões que você não sabe. Olhando então no seu gabarito, você vai ver uma média de quantas questões você marcou. Lembra do nosso número mágico 9? Se tiver alguma das letras A, B, C ou E dentro das questões que você marcou com menos frequência, você vai chutar nessa letra, tá? Vai ser próximo desses resultados, tá? Isso é uma probabilidade que eu já vi, nós já resolvemos vários exercícios usando essa metodologia e tem dado muito certo, tá? As pessoas têm acertado aí em torno de 10 questões, né, de cada, sei lá, 15 questões de chute, 10 são acertadas dessa forma, tá? Então, assim, eu peguei algumas questões e resolvi e realmente tem dado certo, tá? Eu gostaria de comentar aqui sobre uma outra forma que tem se passado nos vídeos por aí, tem virado, assim, né, uma moda agora fazer isso. É pegar essas questões de VOF ou questões que tem várias sequências de números para você, né, colocar como alternativa correta, né? Você analisa na questão uma sequência, associa uma coluna com a outra, ou você faz um verdadeiro ou falso e aí aparece essa sequência de VF, 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 ou 1, 2, 3, 5, 7, 4, né? Tudo trocado os números. E aí o pessoal tem analisado essas questões pelas colunas.
para ver, por exemplo, você analisa a primeira coluna, aí aparece mais número 1, então você já deixa as alternativas do número 1. Depois a segunda coluna aparece mais número 3, então você deixa a alternativa número 3. Até você fechar as colunas e aparecer uma alternativa em que todos os números vão estar riscados. Tá? Gente, eu fiz também dessas questões e não deu certo. Tá? Algumas bateram, mas mais da metade do que eu resolvi assim não funcionou. Tá? Então assim, a probabilidade então já cai por aí. Não recomendo fazer isso, tá? Existem formas mais legais de você dar um chute mais certeiro, né, se você precisar chutar, que tem a ver com essa média que eu falei aqui. Como eu já comentei, o INEP é muito previsível, tá? Então esse negócio de você contar pelas alternativas, qual número que vai aparecer mais, qual questão que vai aparecer mais, vou colocar um exemplo aí dessas alternativas na tela para você ver. Tá? Não funciona. Às vezes pode dar certo, às vezes, mas isso não é regra, ok? Esse chute aí pela quantidade de alternativas A, de B, de C que você marcou pelo gabarito é mais correto, dá mais certo, tá? Outra dica que eu queria dar para você com relação às questões da minha área, que seria aí entre Química e Biologia, Ciências da Natureza, é com relação à formulação dessas questões do Enem. Então, eu vou passar aí para vocês alguns exemplos aí na tela. O primeiro exemplo que eu queria dar para vocês, que eu vou colocar de uma questão do Enem de 2016, do Caderno Azul. Portadores de diabetes insípidos reclamam da confusão feita pelos profissionais da saúde quanto aos dois tipos de diabetes, mellitus e insípidos. Enquanto o primeiro tipo está associado aos níveis ou à ação da insulina, o segundo não está ligado à deficiência desse hormônio. O diabetes insípidos é caracterizado por um distúrbio na produção ou no funcionamento do hormônio antidiurético, na sigla em inglês ADH, secretado pela neurohipófise para controlar a reabsorção de água pelos túbulos renais. Tendo em vista o papel funcional do ADH, qual é um sintoma clássico de um paciente acometido por diabetes insípidos? Então vejam essa questão. O que eu gostaria de mostrar para vocês com essa questão, que é relativo à próxima dica que eu queria dar. Existem questões do Enem, principalmente de Física, Química e Biologia, que talvez você nem precise ler o enunciado dela, não perca o seu tempo, porque na maioria dos casos elas não vão refletir na resposta da sua questão. Ou elas são um texto informativo, ou elas são um texto relativo ao tema da questão, mas elas não dão informações que vão ser essenciais para você responder essa questão. Algumas sim, algumas questões que você vai ler, você depende do texto para poder responder a questão, porque aí ela fala de acordo com o texto. E aí tem algumas coisas no texto que fogem daquilo de repente que você estudou, e aí você vai lá, né? Não, isso aqui eu sei, isso aqui eu manjo, vou marcar aqui, e não tem nada a ver, porque o texto dizia outra coisa. Então, se a questão fala que é de acordo com o texto, leia o texto. Mas nessa questão, você não precisa ler o texto para responder. Se você estudou, se você está ciente aí da matéria, tranquilo, você já sabe que existem dois tipos de diabetes. Diabetes mellitus e diabetes insípidos. Você já estudou isso lá em sistema hormonal. Bom, então vamos voltar lá na questão e ler ela agora sem ler aquele enunciado todo de cima, sem ler aquele texto enorme que tem lá, só lendo mesmo o enunciado da questão em si. Vamos lá, na tela aí. Tendo em vista o papel funcional do ADH, qual é um sintoma clássico de um paciente acometido por diabetes insípidos? Vejam como fez todo sentido. Ele só fala o que vai causar num paciente que tem diabetes insípidos o distúrbio no ADH. E você já lembra lá do sistema endócrino que o ADH é o hormônio antidiurético, então ele vai evitar a diurese. Se a pessoa tem um distúrbio nesse hormônio, ele vai fazer o quê? Vai ficar desregulado e a pessoa vai urinar demais, urinar demais. Pronto, raciocínio aqui formado. Vamos voltar lá para a questão. Então, se a pessoa tem aí um excesso de xixi, né, durante o dia, por causa, né, do mau funcionamento do ADH, o que vai acontecer? Vai aumentar a glicose no sangue? O que o xixi tem a ver com a glicose no sangue, né? Aumentar a pressão arterial? Como é que vai aumentar a pressão arterial se a gente está eliminando líquidos, né? Ganho de massa corporal? Nada a ver, né? O que tem a ver massa corporal com diabetes, com ADH? Anemia crônica? Também não, a gente não está falando de ferro em momento algum aqui, né? Nenhum tipo de anemia. O que sobra? Letra E, desidratação. Então,
Então, se a pessoa vai fazer muito xixi, ela vai ficar desidratada, obviamente. Vejam que você respondeu essa questão só por ter lido aquele textinho de baixo, sem ler todo o texto de cima e perder tempo com ele, tá? Veja quantas questões que você consegue eliminar com esses textos enormes e o tempo que você ganha, certo? Agora eu tenho uma outra dica para vocês, vou pôr mais uma questão aí na tela para vocês verem a próxima dica. Roda aí na tela. Vejam lá então. Essa questão aí eu tirei também do primeiro dia do caderno azul de 2016, tá? Questão 57. Vamos analisar essa questão. Essa questão eu preciso ler o texto, tá? Depois que vocês verem a pergunta, vocês vão ver que essa questão necessita do texto. O morcego emite pulsos de curta duração de ondas ultrassônicas, os quais voltam na forma de ecos após atingirem objetos no ambiente, trazendo informações a respeito das suas dimensões, suas localizações e seus possíveis movimentos. Isso se dá em razão da sensibilidade do morcego em detectar o tempo gasto para os ecos voltarem, bem como das pequenas variações nas frequências e nas intensidades dos pulsos ultrassônicos. Essas características lhe permitem caçar pequenas presas mesmo quando estão em movimento em relação a si. Considere uma situação unidimensional em que uma mariposa se afasta em movimento retilíneo e uniforme, MRU, de um morcego em repouso. A distância e a velocidade da mariposa, na situação descrita, seriam detectadas pelo sistema de um morcego por quais alterações nas características dos pulsos ultrassônicos? Senhor, que questão cabeluda, né? Para quem manja aí de física e tal, mais da área das exatas, ela seria até relativamente fácil, né? Mas é uma questão um pouco complexa de resolver. Vejam quantas informações você tem nessa questão, né? Eu puxaria para o meu lado da biologia, né? Os quirópteros aí, os morcegos, eles têm essa capacidade, como eles têm uma visão muito ruim, o sistema auditivo deles é muito bom para compensar. Então eles emitem sons que voltam ecoando e eles conseguem saber a distância aí pelo eco, aí, pelo som, de onde está essa presa que eles vão caçar, ou até para eles se movimentarem e não baterem, né, em alguma coisa. Por isso que os morcegos têm muito hábito noturno, né? Eles não ficam tanto durante o dia voando. Se você vê um morcego voando pelo dia aí, com certeza ele está doente, como a professora já achou aqui, voando às 5 horas da tarde, né? E levou para casa, né? Enfim, estava doente e morreu, tá? Aí eu levei uma mordida, tive que tomar uma vacina antirrábica, né? Por precaução, certo? Histórias de biólogo, né? Mas enfim, voltando à questão. Vejam que essa questão é uma questão que leva tempo para você ler. Ela demanda tempo. Você precisa captar todas as informações para depois ver o que ela está pedindo e aí analisar as alternativas. Então essa questão foge do padrão do que a gente falou anteriormente. A questão ali do diabetes a gente resolveu só lendo aquele trechinho de baixo. Essa questão aqui, no entanto, ela é uma questão que demanda um pouquinho mais da nossa inteligência, do nosso pensamento, do nosso raciocínio. Então, quando a questão ela demanda de você muito raciocínio, muita leitura, veja que essa questão é uma questão complexa, ela é grande, você tem que ter uma grande leitura dela. Geralmente, quando você tiver questões desse nível, elas vão ter a resposta correta como alternativa A ou E. Por quê? Porque quando você tem uma questão assim, muito grande para ler, que vai te demandar os 2, 3 minutos aí para você raciocinar, o INEP coloca a resposta A ou E para facilitar a sua vida. Você já vai cair de cara na resposta A e ela vai estar certa. Então você leu muito, mas a alternativa já está ali na tua cara, logo de cara. Ou vai ser a E, porque a hora que você analisar todas, você chegou lá no final, você já sabe que é a certa. Você consegue olhar, bater o olho e falar, não, essa daqui é a certa. Então, na maioria das questões que tem complexidade de leitura, de resolução, tá? Não estou falando questões assim de continha, gente. Que você tem que resolver uma conta e tal, que é fácil de resolver, que você sabe resolver, que você sabe aplicar a conta. Já peguei questões de física e de matemática aí bem tranquilas, que eu resolvi de boa, né? Então você vai tirar de letra, né? Essas questões não, tem resposta C, D, é fácil. Mas as questões que eu estou dizendo que elaboram um pouco mais, como essa do morcego, vejo tanto de informações que você tem que captar e raciocinar para poder responder essa questão. Elas geralmente vão ser letra A ou E como alternativas. Veja de novo aí na tela essa questão do morcego. A alternativa correta aí dessa questão é a letra A.
a distância e a velocidade da mariposa na situação descrita seriam detectadas pelo sistema de um morcego, pois por quais alterações nas características dos pulsos ultrassônicos? Primeiro, pela intensidade diminuída, o tempo de retorno aumentado e a frequência percebida diminuída, certo? Uma questão pura física, mas você tem que raciocinar para responder, ok? Então, mais uma dica aí, galera. E por que o INEP não vai colocar como alternativa B, C e D dessas questões? Bom, isso é muito simples, até eu consigo prever isso. Dentro das provas que eu aplico para os meus alunos, né, eu sou também aplicadora de provas onde eu trabalho, toda vez que alguém quer chutar, quando você não sabe uma questão, qual que vai ser a alternativa? Qual que você vai colocar? Qual que você vai falar? C de Cristo, D de Deus, né? Não é sempre assim? C de Cristo, D de Deus. Ah, pega um exercício cabuloso, cabeludo ali pra você fazer. Meu Deus do céu, que exercício difícil. Ah, chuta aí, C de Cristo ou D de Deus. Tem uns até que tem a pachorra de erguer o dedo e falar, professora, C de Cristo ou D de Deus? Pra gente ajudar eles a chutarem, numa prova que eles estejam fazendo ali em que a gente tá como fiscal, né? Por favor, gente. Então, por isso que o INEP já conhece aí a tua estratégia de ser de Cristo, D de Deus, né? Ou, às vezes, até coloca o nome de um professor, se começa aí com a letra B, com a letra C. Vou chutar no nome do professor, tá? Professora Cláudia, colocar na letra C. Professor David, vou chutar na letra D, né? Prof. Ju não dá pra chutar, tá bom? Então, por isso que o INEP acaba colocando as alternativas A e E também com relação a isso. Por quê? Porque ele sabe que você vai pegar uma questão cabulosa e pensar, não, vai ser C de Cristo ou D de Deus. Aí a primeira que você não sabe que é cabulosa, você chuta o C. Depois a segunda você chuta o D. Depois a outra que você acha que é bem complexa também, que você não faz a mínima ideia, você chuta C, tá? Olhe com outros olhos, procure analisar as alternativas A e E, tá? Eu tenho feito isso, não só em provas de as ciências da natureza, em outras provas também, tá na parte de matemática, eu já fiz isso e tá dando certo, tá? Então eu tô passando essa dica pra vocês porque eu já resolvi exercícios assim, e quando chega nessa complexidade, acaba sendo a alternativa A e E, ok? Outra dica que eu queria dar pra você, que eu já tava esquecendo também, pega as provas do Enem PPL pra você resolver. Porque as provas do Enem PPL geralmente são mais complexas do que as provas do Enem de aplicação normal. Aí você vai me perguntar, mas o que é Enem PPL? Nunca ouvi falar disso. Ó, tá precisando se informar, hein? O Enem PPL você acha aí lá na banca do INEP, também o site do INEP, né? O Enem PPL é o Enem para pessoas privadas de liberdade. Por exemplo, pessoas que estão presas e podem fazer o Enem, sim, elas podem fazer, mas a prova delas é diferente da sua, tá? As questões do Enem PPL geralmente tem muito mais dificuldade do que a prova comum que a gente realiza, né, nas escolas, tá? Pega ele e dá uma olhada nos cadernos anteriores que são mais complexas. E uma última dica, pega o vestibular da Unesp, tá? As provas da Unesp são muito estilo Enem, ok? Resolva os exercícios da Unesp, um dos melhores vestibulares do Brasil, tem muito a ver com as questões do Enem. Isso já te ajuda a ter uma base também, ok? Mas, pessoal, vai com fé, vai com força, vai dar tudo certo, você vai lembrar de tudo na hora, tá lá no seu arquivinho, a hora que a questão chegar, você vai saber acessar e retirar lá do seu arquivo, tá? O seu maior adversário é você mesmo, tá? Não tem nenhum adversário aí pelo lado que você precisa se preocupar, você precisa se preocupar só com você. Vai com garra, vai com força, vai com fé que vai dar tudo certo, tá? É isso aí. Vamos gabaritar essa prova aí, pessoal. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, deixa o seu like aqui embaixo. Você já sabe, hein? Biologia não é só para passar pro Enem. Biologia é para sua vida.